os zelotes vão em Cesareia Marítima, perdão, os zelotes vão lá, quebram tudo e promovem a última grande rebelião dos judeus contra Roma. Mas quebram tudo, irmão. Os caras é espada bainha. E o Pedro era zelote, né? Não sei se tinha duas, né? Mas alguém tinha mais uma se não tivesse duas. Voltando aqui, agora perdi o fio da meada aqui, me ajuda aí, irmãos. Só falando, porque se eu perder o fio da meada já era, não vou achar nunca. Né? Jesus era um corpo físico. Jesus, deixa eu voltar para cá, deixa eu voltar para mim pegar o ponto aqui. Jesus é um corpo físico, se não pegar mais no nó já era, mas vou continuar aqui. Jesus era um corpo físico normal, mortal como nós. Quando ele está, obrigado, irmão. Quando ele estão reunidos lá, Jesus pega e passa a parede. Seja convosco. Pensa só a gente lá dentro. Gente, um fantasma, irmão, o pessoal tinha medo, o judeu tinha medo de fantasma, irmãos. Quando estão no meio do barco lá e Jesus encaminha sobre as águas, o pessoal começa um griteiro. Meu Deus, um fantasma, só tinha homem naquele barco, homem barbado. Só tinha homem barbado, um fantasma. Pode me abrir entrar no griteiro, que era um grande temor. Então imagina, todo mundo com medo dos judeus, dos romanos, né? Os romanos catando os crentes. De repente Jesus entra no meio das paredes, passa convosco. Pense o susto que esse povo não tomou, né? Aí Jesus não veio com o corpo transformado, ele não veio com. Pense bem, Jesus apareceu com os dragões nas mãos, não vem com a forma gloriosa de João. Se ele vem, não tinha sobrado ninguém. Imagina, vem ser transformado e não tinha sobrado ninguém. Então Jesus vem, ele entra lá, paz seja convosco, né? Jesus eu entende, eu gosto de fazer esse negócio para achar engraçado, você sabe que não é assim, né? Paz seja convosco, e o pessoal ainda teve o Tomé que quando não viu, não acreditou, né? Jesus, o que tem para comer aí? Ele sentou comer, não é que ele tinha necessidade de comer. Ele queria mostrar que estava ali fisicamente, não era só que o corpo glorioso é a questão de não precisar de mais nada, mas mesmo assim, ao mesmo tempo ser palpável, vamos lá, montar caminhando, de repente um passar pelo outro sem nem se gostar, cruzar no meio do outro, assim. Não é bem isso que a Bíblia diz, não é bem isso que a Bíblia diz, é o que nos dá entendimento, né? Então Jesus, esse é o corpo glorioso. É um corpo que não tem necessidade disso. O que tem para comer? Porque um fantasma precisa comer. Então Jesus queria mostrar, não sou fantasma, eu sou um corpo transformado. Eu não vim aqui no meu corpo de glória aqui, porque se eu passar com um corpo de glória, não tinha soldado ninguém aqui, velho. Você pode tocar aqui, agora, veja bem, agora eles podem tocar. Quando Maria Madalena está lá no sepulcro, não me toque, nem não subiu meu pai. Agora pode tocar, agora eles podem tocar agora. Toca minha ferida aqui, ó. Estou ao meu lado, veja. Não seja incrédulo, assim, não seja incrédulo, mas crente. Te converte, rapaz, tu ainda está nesse processo, homem. Né? Eu acho que aquele dia algumas espadas ficaram para trás na porta depois saiu, né, irmãos? É que Jesus entrou por trás das paredes, irmão, porque na porta tinha pendurado as espadas, né? Esse coisa entrava as paredes, ninguém ficava com medo. Vamos lá. O corpo pós-ressurreto é um corpo glorioso, corpo espiritual. Aqui, Paulo discursando sobre a ressurreição chega ao clímax antitético, o auge dos contrastes, né? Com o corpo espiritual, soma pneumático. A metáfora empregada por Paulo é a segunda revelação de Deus, deixada na natureza. A semente lançada morre e ressuscita para alguma coisa que tenha identidade com ela, mas é incomensuravelmente diferente. Ou seja, esse corpo espiritual é um ser como nós, que vamos morrer, vamos ressuscitar. Eu não vou deixar de ser Ivonei, mas a forma que eu vou ter, o ser, a essência que eu vou ter vai ser totalmente diferente. Ivonei ainda é Ivonei, ressuscitado, ele recebe um corpo de glória, um corpo totalmente diferente do que, não é só o corpo, a mente Cristo, a visão é diferente, tudo diferente. Ele não deixou de ser Ivonei. A semente que você lança na terra, não morre, na terra vai dar um pé de milho, não é mais um grão, vai dar um pé de milho, com milho, 2 ou 3 espinhos no mesmo pé, se bobear. Entende? Ainda é a mesma essência, ainda é o mesmo ser ainda, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente, é muito mais amplo, já não está mais perdido em nós as paixões desse tempo, as dores e limitações de agora. Não, agora tem um corpo, eu imagino, irmão, nós aí de um lado para o outro durante o milênio, né, nós sobrevoando a terra aí, irmãos, meu Deus, seres humanos transformados, né? Nós vamos ser os agentes de governo de Cristo, aqui vamos governar a terra, vamos julgar a terra. Nós ainda, eu vou lá para o Japão agora, vou lá para a reunião aí, lá com o presidente do Japão, da China, que vai ter governo humano ainda, né? Vamos lá com os anjos lá que estão governando lá, os anjos são responsáveis pela Ásia, vamos lá se reunir com eles, ver como é que estão as plantações lá, né? Porque os seres humanos aqui embaixo estão continuando comendo, né? Vamos lá embaixo como é que estão as plantações, vamos lá com o Gilson, vamos lá fazer uma reunião lá com eles, vamos de avião, que avião nada, vamos voando, né? Que avião, o quê? Pensamento, pá. Chegamos na reunião, chegamos atrasados, 10 minutos adiantados, para os anjos, estão atrasados aqui, ó. O presidente da China e do Japão, vem cara, senta aí, vamos conversar, como é que tá lá?
A ideia é muito vaga, né? Mas mais ou menos, imagine se vai ser isso aí, né? Natureza do corpo espiritual. Percebe esse corpo espiritual é o corpo pós-ressuscitado, ressurreição, que capacitará o crente para uma existência espiritual, assim como soma pneumático capacita o homem a viver uma vida eterna, uma vida plena, é uma vida, irmãos, sem retorno. Não voltamos mais ao estágio humano, nunca mais. Pleno, eterno, completo, o ápice, aquilo que não precisa mais de nenhuma correção. Continuamos. Tipologia empregada para o corpo. Algumas metáforas são empregadas em relação ao corpo. Não obstante, exemplifiquem a importância da função do corpo. Né? Tabernáculo, são nomes, né, que são atribuídos ao corpo, porque na verdade é o que são. Tabernáculo, templo, o santuário, vaso de barro, porque empregado são termos. Está errado falar que isso é o corpo, é isso? Não. Porque assim como o tabernáculo e o templo, nosso corpo recebe a presença de Deus. É isso que o templo e o tabernáculo simbolizava. Um vaso de barro, sim. Por quê? Paulo diz, quanto a nós, né, quanto a Deus, ele optou por pôr essa essência em vaso de barro. E pôs esse poder, em vaso de barro, porque a essência do poder seja de Deus e não nossa. Ou seja, ainda que sejamos ser glorioso, está no vaso de barro. A presença do eterno, pensa em o eterno mora em mim. Olha de longe aquele irmãozinho lá que ninguém dá nem bola para ele, né? Está lá indo lá no fundo, aquele cara, Jesus mora nele. Pensa, irmão, aquela pessoa que ninguém nunca nem ouve falar, Jesus mora dentro. Jesus mora dentro dele, né? Assim mora aquele pastor, aquele líder, aquele tal, mora dentro dele. Vaso. Relação entre corpo e pecado. Né? 1 Coríntios, o apóstolo assevera que existe pecado contra o corpo. Esses pecados são dirigidos contra as funções normais e naturais do corpo, defraudando. Segundo o contexto imediato, refere-se principalmente aos pecados de ordem sexual e moral. Na realidade, é a alma pecaminosa, morta em delitos e pecados, que usa o corpo para desregramento. Assim, o pecado se manifesta através do corpo, usando os sentimentos e os membros que o compõem. Ou seja, a alma está caída, ela manifesta o desejo através do corpo. Como a alma não pode ser do corpo e fazer o que quer, a alma está presa no corpo e ela usa o corpo para executar a sua vontade. Aí o homem entra naquela questão: se a alma está caída, o corpo vai executar pecado. Se a alma está salva, o corpo vai executar a salvação, vai executar a justiça, vai viver em santidade. Então ele só executa a vontade da alma. Relação entre carne e pecado, né? Carne é a combinação da alma pecaminosa com o corpo. Ninguém entendeu o seguinte: vamos falar de carne, vamos falar da combinação. A alma pecaminosa mais o corpo. O resultado é um ser que está morto nos seus próprios delitos. Pega a alma pecaminosa mais o corpo. Se a alma estiver santa mais o corpo, nós não vivemos na carne. O cara está vendo na carne. É porque a alma dele está caída e o corpo está obedecendo a vontade da alma caída. Pastor, ele tem como lutar contra isso? Claro que tem como lutar, né? A gente vai se entregar. A tendência, irmãos, é nós a fazer a vontade da própria carne. Quando fala a vontade da carne, está falando o quê? A alma caída, mais o corpo que está caído com a alma, executa, vive no pecado. Uma alma santificada, ainda o corpo tenha vivido até ontem. Até ontem, uma alma caída levou ele a pecado. Mas se hoje uma alma santificada vai levar o corpo à santificação. Então, o cara está no pecado porque a alma está caída. O cara é um zero, não faz nada que preza a vida. Mas foi salvo em Cristo Jesus. A tendência é que a alma que está próxima de Jesus leve o corpo, agora que estava caído, aquele cara que não prestava nada, a ser alguém que vai buscar a santificação. Alma caída mais corpo, pecado. Alma santa mais corpo, obras de justiça, santificação, proximidade com Deus. Vamos lá. Para sabermos como essa relação se manifesta, observemos os textos seguintes, né? Romanos 7,5 refere-se ao domínio do pecado sobre os impulsos do ser humano, ou seja, o homem age pelos impulsos do pecado. Por isso que, se o cara estiver na sujeira, ele vai continuar sujando. A primeira categoria, quem é sujo, suje-se cada vez mais. É apenas a tendência, não uma ordem. É o que vai acontecer. Romanos 7,18 refere-se à rebeldia existente no ser humano, que deturpa a sua vontade de servir a Deus. Romanos 8,7 refere-se à ação do pecado contra as leis morais de Deus. O homem sabe que é certo fazer. Gálatas 5,16 e 17 refere-se à natureza pecaminosa, contrapondo-se ao Espírito Santo, nesses versículos.
não se refere ao corpo, pois o aspecto ético-moral, no aspecto ético-moral, o corpo é inerte, mas não a alma. Ou seja, se o ser humano tombar hoje e morrer, irmãos, o corpo vai voltar à sua natureza normal, inerte. Ele só executa a vontade da alma. Ele só faz a vontade da alma. Ele só faz o que a alma quer. Eu costumo dizer que quando a gente não serve a Deus, a gente tem muita fome, irmãos. Fome, a gente vive com muita fome. Quando você vem para a igreja, eu pelo menos passei por isso, vi várias pessoas passar por isso. O cara vem para a igreja, o cara aceita a Cristo, o cara fica com fome, isso aqui, ó. Bíblia. Se você estiver ansioso, um crente ansioso é alguém que não lê Bíblia. Um crente que não tem paz é alguém que não lê Bíblia. Quando você lê Bíblia, a alma vai se alimentar. Vai vir paz. Não tem aquele dia, irmãos, se você está tão puxado vir na igreja, não quer saber de um culto, eu quero um culto. Eu preciso de um culto. Vem com um culto, irmão, você ouve a palavra e vai para casa em paz. Porque a alma precisa se alimentar. E a alma se alimenta disso aqui. A alma santificada quer Deus. A alma santificada quer Deus. Quer proximidade, quer comunhão, quer oração, sabe? E aí a gente acaba, a tendência é uma, se você se aproximar, a tendência é que a tua alma tenha paz. Concluindo, relação entre corpo e carne no contexto turístico. Nas escrituras, os termos soma, corpo, sarx, carne, são usados simultaneamente para referir-se à substância física do ser humano, ou de Cristo. Tanto soma quanto sarx são sujeitos a concupiscências, à mortalidade. Entretanto, existem algumas diferenças significativas entre os dois elementos. Vejamos. Soma, corpo, lembra só. Por que soma corpo e carne? Porque carne é a soma da alma caída mais a vontade da alma no corpo. Isso é carne. Então, quando eu pego a alma caída mais o corpo, é carne. Mas quando eu pego só o corpo, ele é só corpo. Ele é só o envoltório da alma. Então, corpo, soma, pode ser transformado e é habitação santa, a carne, ao passo que não habita em bem algum do espírito. O corpo é para o Senhor e deve glorificá-lo. Isso aqui eu estou falando do corpo criado sem alma, sem espírito, corpo feito em perfeição. Já a carne, que é o resultado da alma caída mais o corpo, não pode agradar a Deus. Só o corpo deve ser instrumento de retidão e não do pecado. A alma caída mais o corpo serve para incentivo ao pecado. E é inimizade contra Deus. O corpo aguarda a redenção e a ressurreição. A alma caída mais o corpo, a carne, não pode ser ressuscitada, mas está destinada para a morte. O corpo será ressuscitado, portanto, comparecerá diante do tribunal de Cristo para ser julgado segundo as ações feitas através dele. Diferença é que o corpo é feito em estágio de perfeição, por isso vai ser transformado, por isso não vai herdar a eternidade carne e sangue, veja bem, carne e sangue. E carne, soma da alma caída, mais corpo no pecado. Carne e sangue não pode herdar a eternidade. Um corpo transformado, sim. Quando falamos de corpo, falamos de transformação, que a gente falou antes aqui. Amém, gente? Dúvidas? Vai ser esse corpo ainda aqui, Vonei? Esse aqui, ó? Transformado? Transformado. Esse corpo transformado. Mas transformado. Mas será que vai ter gordinho, magro? A Bíblia diz que nós teremos como ele é, né? Então, eu creio muito aqui, irmãos, eu creio muito que é o seguinte. Aqui na Terra nós temos a questão da diversidade da diversidade, né? Mais diversidade na humanidade é só homossexualismo, né? Mas não é essa diversidade, é a questão de ser diferente, né? Que isso quem criou foi Deus, a cultura que criou. O autor da cultura é Deus, nós temos Deus transcultural. Mas essas diferenças. Só que Deus olha para nós de forma igual. Independente de raça, de cor, de nacionalidade, de língua, ele olha de forma igual. Você é mais baixinho, você é mais gordinho, você é mais alto. Mas a Bíblia nós vamos ser como ele é. Então, peraí. Jesus é descrito como, né? Aquele, não é que a gente vai ter, eu não entendo que a gente vai ter tudo no cabelo igualzinho assim, mas nós vamos ser iguais. Ou semelhantes, ou alguma coisa tipo, a Bíblia diz que vamos ser como ele é. Então, eu talvez não vou ter o cabelo comprido, né? Mas tudo surfista igualzinho assim, eu vou ter cabelo. Eu vou ter um cabelão daquele. Sonho realizado. Aqui, ó, passar aquelas orumagens para trás assim, né? Nós voando lá pro Japão, o cabelinho vai batendo, né? Passar um jato, vai passar um jato do nosso lado lá, né?
um jato lá passando no meio de seres humanos aqui, né? E nós do lado, paz do Senhor, irmãos. Vou por aqui mais rápido, né? Mesmo só, você sabia como se eu tivesse. A poça corrida com o avião. Amém, gente? Pessoal, a gente dá uma viajada fora do contexto, né? Fora do assunto, mas não do contexto, né? Mas é bom para a gente poder também entender algumas coisas que quebram um pouco do gelo, né? Vamos cair em pé fazer uma oração, gente? São 21h15. Concluímos. Semana que vem o pessoal vai terminar o assunto. Ore por nós, pela nossa vida, nós precisamos da oração de vocês e também, assim que nós oramos uns pelos outros, né? A Bíblia diz orar uns pelos outros, né? Vamos agradecer Jesus então nessa noite.